Olá pessoal, sejam bem-vindos mais a um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos aí mediar mais uma conversa com nossos amigos. Apenas lembrando vocês, pessoal, a gente está no momento aí de pandemia, Covid-19, né? E a gente não parou os Redcasts, então quem acompanha a gente viu a série de abril, foi toda gravada. A gente segue ainda na série de maio, gravando, então peço desculpas aí para vocês que acompanham a gente, se tiver algum probleminha de delay, de conexão, às vezes a voz some, alguém pode dar uma caída aí, mas a ideia é a gente continuar trazendo aí para vocês bastante informação do mundo de cibersegurança, tá, pessoal? Então, hoje a série, que a gente começa agora, no primeiro capítulo do mês, lembrando que são todas as terças-feiras que lançam os capítulos, e hoje a gente vai falar o cenário de segurança da informação de cada segmento. Desculpa, tá? Essa é a série. E hoje o assunto é sobre indústria. Então, a gente vai falar do segmento de indústria. E para a gente poder falar hoje, pessoal, sobre o segmento de indústria, a gente conta com a ilustre presença de dois colegas, Daniel Biagio, diretor de TI na Omega Energia. Daniel, obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Sensacional. E também Leonel Conte, nosso eterno amigo aí, CISO na IP. Leonel, obrigado aí pela presença, meu amigo. Acho que a gente vai conseguir trazer bastante informação aí. Eu que agradeço. Vamos lá. Show, pessoal. Antes até da gente passar aqui, e enfim, a gente começar essa discussão junto com o Du, eu queria passar para vocês se apresentarem. Não sei se a gente pode começar pelo Leonel. Se apresentando, Leonel, conta um pouquinho de você, o que você vem fazendo e os seus desafios aí na IP. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade que vocês me deram aí de conversar um pouquinho aqui com vocês. Então, eu me chamo Leonel Conte, hoje eu estou trabalhando aqui na IP, na Química Amparo. A gente está falando um pouquinho de indústria porque há uns tempo atrás, vamos dizer aí uns 2 anos atrás, eu sou gerente de segurança da informação com foco em TI industrial também. Então, acabei trabalhando muito no chão de fábrica, com bota, capacete, protetor auricular e fazendo segurança da informação lá na indústria. Eu acho que essa é a parte importante do tema aqui. E hoje eu estou na posição de segurança da informação corporativa, olhando todo o grupo da IP, não somente a IP, como todas as coligadas. Então, essa é um pouquinho da minha história aqui na IP. Se falar de curso, a gente tem várias certificações, mas acho que o foco da indústria é esse, essa é a minha vertente aqui na IP hoje. Show de bola, meu amigo, agradeço aí. Daniel, quiser contar aí um pouquinho, o pessoal que está ouvindo a gente, sobre o Daniel? Tá ótimo. Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite, um privilégio estar participando aqui com vocês e também com esse profissional de gabarito como o Leonel. Meu nome é Daniel Biagio, já tenho aí mais de 20 e tantos, vou falar tantos para não falar exatamente a idade, mas muitos anos já na área de TI. Formação técnica, formação administrativa depois, fui passando por diversas áreas, até chegar na gestão da área de TI. Fazem mais ou menos 1 ano, assumi aqui na Omega Energia, com a responsabilidade da TI como um todo e, naturalmente, também a parte de cibersegurança, que a gente vai poder falar. É isso, no geral, esse sou eu. Show de bola, meu amigo. Show de bola. Bom, prazer em tê-los aqui também. Hoje o papo vai ser bem legal, vai ser algo diferente. Pô, Leonel, Dani, cara, muito bom ter vocês com a gente. Bom, eu recebi alguns dados aqui, Gu, que eu queria compartilhar com vocês antes de a gente começar a discussão, só para a gente entender a importância, né, quando a gente fala aí do setor industrial. E o tamanho, né? Que às vezes a gente fala muito, né? Mas para a galera ter uma dimensão aí, esses números são bem legais. Exato, né? Esses dados que eu recebi da Carol... Não vou fazer um quiz, não, né? A gente não vai ter que... Não, de forma alguma. Tá bom, senão eu abro aqui o Google e vou passar de esperto. Fica mais fácil agora. Eu já até joguei para a tela do lado aqui o Google, aqui, se me perguntarem. Não, a ideia é que o Google vai trazer alguns números do mercado mesmo. Para dar uma galera que ouve a gente para entender o tamanho desse segmento, né? Exato, e a responsabilidade que vocês têm na mão, né? Não só vocês. Assim, para quem não sabe, né, o setor industrial ele é responsável por 49%, né, das exportações do Brasil e basicamente a cada R$1 produzido na indústria são gerados 2,40 centavos na economia brasileira, tá?
Então, basicamente, o setor industrial tem a participação de 22% no PIB, né, no PIB nacional. E aí, quando a gente fala, né, do setor industrial e tudo mais, muitas vezes as pessoas começam a entender, pô, mas o que tem tanto de TI, né? Às vezes você tem lá uma máquina, um industrial pesado que não tem muita integração. E aí que a gente fala da famosa indústria 4.0, né? Eu acho que até antes da gente entrar um pouquinho nessas informações de indústria 4.0, o que é isso, para onde que veio, da onde que vai e daí em diante, eu acho que é legal a gente desmistificar um pouco esse assunto primeiro, né, para falar o que é a indústria 4.0. Claro que eu vou deixar com vocês dois, vocês são os pais de negócios que entendem tudo. E a partir daí a gente começa a levantar um pouco dos desafios que nós temos quando a gente fala dessas indústrias, né, automatizadas daí em diante. Começando, Léo, começando com você, dá um insight para a gente, e aí eu vou pedir para o Dani também completar, o que seria realmente essa indústria 4.0, né? Qual que é a diferença da 4.0 para 1.0 e daí em diante? Na sua visão aí, né, que está bem conectado com isso aí na IP. Então, Exatamente. vamos lá. Quando a gente, eu falei para vocês que eu assumi a ideia lá de ir para a indústria, que eu era gestor de segurança da informação, fui para a indústria para conhecer, e na realidade foi um mundo totalmente disruptivo para mim, onde eu aprendi muito, na realidade, onde a gente tem que olhar muito a parte de segurança. E quando a gente fala segurança 4.0, indústria 4.0, a galera tá achando que é só ter um robô, um braço mecânico fazendo alguma coisa, já é uma indústria 4.0. Na realidade, isso é somente uma automação. E quando a gente fala de indústria 4.0, seria algo muito mais cognitivo e se comunicando com alguns outros dispositivos. É dispositivo falando com dispositivo, né? Então, eu consegui chegar no nível de conhecer a linha de produção onde tem um relé falando com uma IHM, que a IHM vai falar com um sensor, que esse sensor vai fazer um balanceamento de dosagem e que vai me entregar uma certa estatística. Só que eu vou apimentar o termo. Então, isso a gente está falando de indústria 4.0. Então, não somente um robô, eu estou falando de toda uma inteligência na cadeia. E aí você fala assim, poxa, como que a gente leva segurança lá na ponta? Porque a gente acaba não olhando isso. E quando a gente chegou lá embaixo, a gente acaba descendo numa camada que a gente via lá na faculdade, que é, sei lá, multicast, a gente tem que tomar cuidado com broadcast na rede, porque você pode derrubar uma determinada linha mandando somente um ping para um dispositivo. Então, isso são coisas dos 9 pilares que a gente tem lá da indústria 4.0, né? Então, essa é a minha experiência que eu posso trazer para vocês e bagagem de que 4.0, a gente tem que tirar da mente de que é somente um robô mexendo uma caixa de um lado para o outro. São máquinas falando com máquinas e tomando decisões sozinhas. Essa é a ideia. E enfim, você comentou um ponto legal aí, né? Enfim, são máquinas tomando decisões sozinhas, e tem a questão da inovação, né? Ou seja, muita inovação, muito dado, e com isso abrem diversas portas aí para ataques, né? Está suscetível a ataques. Perfeito. E acho que é um outro ponto, não sei se o Du ia comentar aí, roubando aí um pouco da sua frase aqui, mas quando a gente fala que é um ponto muito importante, que é o que acontece, onde tem informação, o hacker quer atuar, né? Então, poxa, se a gente está falando de levar a tecnologia para o chão de fábrica, a gente sabe que aí vão ter ataques que limitam informação, né? Então, aí acho que é um ponto legal, quando a gente fala toda essa questão da automatização, da inteligência, o Leandro comentou com a gente, né? A gente consegue, as empresas conseguem facilmente entender qual que é o prejuízo que elas têm se uma planta está parada, né? Então, porque essa Perfeito. informação ela está muito na mão hoje em dia, né? Então, quando os hackers fazem um ataque, aí eu convido vocês que estão ouvindo a gente aí, o Du sabe bem disso, a gente vê muito isso. Você jogar no Google aí, tem muita empresa que tiveram diversos ataques, né? Muito focado na indústria aí para parar, né? Hackers aí que pararam as indústrias e o cara vai lá e cobra, né? Um valor para voltar aquilo. Até fazendo um parênteses, esses dias estava vendo o Discovery ID, estava rolando crimes lá focados em cibersegurança e tinha um episódio focado em indústria. Eu falei, pô, vai casar certinho com o que a gente quer falar lá no Redcast. E, putz, o hacker vai lá e cobra, eu quero X bitcoins. E a dona da fábrica era uma fábrica de água, enfim, estava descaracterizada e tudo mais, e ela estava desesperada, chegou para o cara de TI e falou assim, eu quero pagar, eu vou pagar, eu pago. Porque a cada X tempo que eu fico aqui parada, eu consigo voltar isso daqui e vale para mim esse sequestro. Resumindo, só para adiantar um pouquinho a história, ela foi lá, pagou,
Aí o cara vai lá, aperta o botão da fábrica, a fábrica volta, depois de alguns milésimos de segundo, pum, para a fábrica de novo. Aí vem um cara e fala, pô, fomos atacados novamente. Ou seja, o cara viu que ali tem dinheiro fácil, puta, meu, soltou um exploitzinho ali, alguém foi lá e atacou de novo e faz isso. Então, assim, é um ponto legal para conectar nisso que você comentou, Leonel, porque eu também entendo isso. Não é só uma questão de, putz, meu, de automação, né? Automação é uma coisa, toda essa questão dessa inteligência conectada é outra quando a gente fala aí da indústria 4.0, né? A gente brinca muito, tem alguns clientes que a gente fala, cara, o cliente foi lá, comprou uma fábrica, uma caixa preta, veio um helicóptero, pum, soltou a fábrica ali, conectou na internet, aí tem a máquina que conecta com a Itália, ninguém mexe naquilo, a máquina que conecta com o Japão, ninguém mexe naquilo. A gente sabe dos desafios também para poder monitorar tudo isso, né? E hoje, quando a gente fala até continuando o tema, né, de indústria 4.0, você deu esses exemplos. Máquinas novas que vêm chegando no mercado, elas já têm uma certa inteligência, que ela já tem um gateway que fala direto com a nuvem. E aí cabe a necessidade de cada vez mais você ter um ambiente segregado na sua companhia. Já acabou esse negócio de você falar assim, não, a minha rede aqui é uma rede única e não dá mais, a gente precisa segregar os ambientes, ter o administrativo somente no administrativo, a parte industrial somente com a industrial, regras muito bem definidas no Firewall, inspeção de pacote, análise de comportamental na rede industrial, porque a rede industrial ela não muda o comportamento dela. E se você vê uma diferença enorme de comportamento, tipo um user behavior, a gente já começa a captar e gerar alerta para a gente. Então a gente tem que começar a ficar com um olhar assim muito bem afiado na indústria quando a gente fala. Quem está ouvindo a gente aí, o Leonel deu dois pontos importantes, né? TI e TO. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas deu dois pontos importantes que a gente vai comentar aí, para quem está ouvindo a gente, da questão da tecnologia da informação, né? Enfim, o administrativo e a da operação, né? Da fábrica, TI e TO. Show de bola, Dani. Desculpa, Leonel. Complementando, né? Eu concordo. O grande ponto na minha cabeça é que até muito tempo esses mundos eles ficaram vivendo de maneira completamente separadas. Eu lembro antigamente, se os meninos da TI fossem mexer nos equipamentos industriais, era tema de reunião de diretoria. Por que está mexendo aqui? É isso aí. Só que nós chegamos num ponto que, se não houver essa integração de dois mundos, não existe indústria 4.0. Naturalmente, existem mercados e segmentos que têm mais maturidade e outros menos. Então, só mencionar aqui, o segmento de energia renovável, ele já nasceu na indústria 4.0. Então, ele é tratado de uma forma diferente. Aqueles que nasceram já com máquinas mais antigas, com cenários diferentes, aí tem que passar por toda uma transformação. O que não quer dizer que é fácil. Mas o que eu trago de pontos relevantes na discussão é que pouco mudou sobre os principais riscos, que na grande maioria são implantações erradas, sem boas práticas, e que, acho que todo mundo também vai lembrar, a área industrial muitas vezes tinha máquina lá XP, configuração de rede padrão, senha, todo mundo usa a mesma senha. Então, que eram coisas que sempre existiu como vulnerabilidade, mas como era um mundo fechado, pouco se falava. Quando a gente vai incluindo outros componentes, abrindo um pouco mais, porque não tem jeito, tem que abrir um pouco mais, isso tudo vem à tona. E aí parece que é um ambiente que não, sempre foi, sempre teve muita vulnerabilidade. E aí a gente tem que pensar bem tudo que a gente está fazendo, e cabe muito a gente falar realmente, como você estava falando, Gustavo, da integração TA-TI, né? Isso é o ponto-chave, vamos chamar assim. Tem um ponto legal que você comentou, né, que a sua indústria em específico, ela já nasceu tecnológica, né, enfim, a questão da produção de energia eólica, enfim, a gente já olha para isso e já vê aqueles monumentos, né, enfim, a gente olha aquilo e fala, cara, tem muita tecnologia por trás, né, não começou ali literalmente do carinha ali, né, fazendo força para gerar o vento.
já está muito conectado e tudo mais. Eu acho que um pouco diferente da indústria que vive o nosso amigo Leonel, que, enfim, vem se modernizando em larga escala, né, Leonel? A gente conversa bastante disso, já está bem modernizada, mas tem lá o seu chão de fábrica ainda conectado e legado, né? Que aí que eu acho que entra um pouquinho das dores que o Daniel comentou, né? Essa questão de máquinas desatualizadas, às vezes não é nem por uma questão de que a área de segurança não quer mexer, enfim, ou ainda a estrutura. É que simplesmente não pode, né? O fabricante fala, cara, é o seguinte, isso roda nessa versão, nesse usuário e senha, se você mudar isso daqui, você vai parar a sua planta. Então, é muito mais nessa pressão. Aí, obviamente, que a gente trabalha em tentar isolar essas máquinas, em criar redes separadas, segregadas, enfim. Eu acho que a indústria vem fazendo muito isso, né? Porque não tem como você não olhar para uma questão de tecnologia, né? Parar o seu desenvolvimento tecnológico por causa de uma máquina X ou Y. Muito pelo contrário, né? Você isola aquela máquina de alguma forma, isso tem como ser feito, e você traz tecnologia para o restante. Eu acho que isso é bem legal. Eu vou complementar o que você disse aí. Por exemplo, né? No começo, eu não entendia por que era tão difícil o pessoal ter, por exemplo, um simples antivírus na indústria. E aí, quando você começa a entender, falando de legado, né? O Danielzão aí tá aí para falar que o dele já é diferente, é uma onda nova. Mas no meu caso, no passado, eu não sabia que tinha equipamentos que HDs, ele tinha o IOPS do HD, que se eu colocasse o antivírus, ele ia consumir o HD e o tempo de vida da máquina diminuir. Aí você fala, cara, entendi agora. Então, antes você, como segurança da informação, você ia lá e delegava. Vai lá e ponha. E não é assim, né? É o que o Daniel falou. A gente tem que pegar na mão da tecnologia de automação e falar, gente, o que está pegando? Me explica. Putz, mano, olha, é assim. A Rockwell ou então a Honeywell ou qualquer outra fabricante, eu não posso pegar um patch de segurança e simplesmente implantar aqui porque eu posso parar. E aí você começa a entender todo o cenário. Antigamente a gente tinha, eu mesmo tinha, que, puxa, TA, eu não aceito que segurança da informação fala. Hoje não. Hoje eu sou um cara que, na realidade, eu tenho que escutar eles primeiro, entender a dor dele, para depois tentar aplicar algum tipo de remediação na parte de automação. O core do negócio é deles, né, meu? Se for ver, o TA, né, tecnologia de automação e tudo mais, é 100% por parte deles. Só um pontinho aqui, Du, só para, sem querer te cortar aí, já te cortando, mas um ponto legal que o Leonel comentou, que a gente vê pouco isso, que acho que ele falou lá no comecinho, que é ir para o chão da fábrica, né? Deixa eu ir lá no chão da fábrica e entender, né? É muito fácil virar e falar assim, cara, tem que colocar um antivírus, ponto final. Meu amigo, vem aqui para você entender o que vai acontecer. Não é que eu não queira colocar, mas vem aqui entender que se eu colocar, a máquina vai parar, e não é porque eu não quero. Então, acho que esse ponto que você colocou aí, puta, meu, vamos lá entender do negócio, vamos lá na ponta para a gente poder entender, e com certeza você voltou para dentro de casa, né? Enfim, quem está ouvindo a gente faz isso, se não faz, tá aí, ó, a dica do Leonel, vamos lá para a fábrica, poder voltar para dentro de casa, para dentro do escritório depois e entender, cara, como que eu respondo para aquilo, né? Agora eu entendi, tá bom, então deixa eu trabalhar para levar uma solução que não pare lá a vida do meu amigo lá na frente, que é esse ponto que o Du falou, no final do dia quem manda é ele, né, meu? É isso aí. Talvez vocês vão chegar no ponto, vocês vão chegar no ponto de aconteceu, né? E a contingência desse cara, mas aí eu acho que mais para frente vocês vão falar sobre isso. E me tira uma dúvida, cara, rapidinho. Você colocou o antivírus lá ou não? Coloquei, cara. Coloquei, Bom, cara. A gente fez todo o ambiente, fica tranquilo, tá tudo tranquilo. Não, porque assim, quando a gente fala realmente da 4.0, é que realmente ela tem a comunicação, tem indicadores, dashboards, se comunica com outras máquinas e daí em diante, né? Você realmente dá uma inteligência para essas máquinas, dar uma automatização de alguma forma. E nós vimos, né, até cutucando um pouco o Daniel, nós vimos aí nas últimas semanas, no último mês, um grande ataque que houve, né, numa grande empresa do setor de energia. Isso daqui a gente não tem o porquê nem falar o nome, temos sim, porque não há o porquê não falar, já que foi público, né? Então, assim, na própria EDP, né, Energias de Portugal, houve um grande ataque que, disponibilizaram teras, né, de informações, desde informações sensíveis a informações industriais, que também não deixam de ser sensíveis. E foi muito do que você falou no começo, né? Mas às vezes foi uma invasão. A primeira coisa que todo mundo pensa é, nossa, hackers super sofisticados fizeram essa invasão, os caras conseguiram
para a indústria, invadiram sistemas escadas, invadiram IoTs, daí em diante. Aí você começa a pensar que não, foi muito o que você falou no começo, uma má configuração, às vezes nessas máquinas, no próprio sistema de bugs, o que for, possibilitar a extração desses dados. Pensando nesse cenário, né? Quando vocês se depararam com esses sistemas automatizados, SCADA e tudo mais, o que você bateu assim o olho e você às vezes falou assim, cara, isso aqui vai ser uma grande dificuldade. Foi mais o quê? Entender como que ele funcionava, foi entender alguns protocolos que eram obrigatórios, algumas comunicações. Qual que foi um grande desafio seu? Acho que o primeiro ponto para compartilhar é que aqui na empresa eu tenho a responsabilidade sobre a automação também. Caramba. Então, lógico que a responsabilidade operacional de entregar energia não é minha, mas a tecnologia envolvida e dado que as coisas são tão próximas uma da outra, passou para a área de TI. E no mercado em geral, Edu, Gustavo, Leonel, ele volta para esse tema. É comum ainda, na área de TI como um todo, e segurança não é diferente, nós olhamos os grandes investimentos, contratação de produto, de ferramenta, de algo assim, quando na verdade o que deveria ser feito são coisas simples. É o básico. São contas mal configuradas, senha com uma complexidade errada, a ausência de duplo fator de autenticação, rede mal configurada e aberta. Então, são coisas que ao longo da carreira você vai enxergando e sempre tem. Você encontra, às vezes, um sistema hiper avançado, um RP ou o que for, mas você tem, por outro lado, algumas brechas que vai ficando esquecida. E que o esforço para corrigir é de baixo investimento. Né? Então, você pega essas vulnerabilidades, Microsoft, esse tipo de coisa, quantos equipamentos ainda são vulneráveis, né? Com alguma coisa de anos. Então, e vai ficando até um belo dia que você toma uma surpresa. Então, isso é comum, acontece, mas por isso é importante esse bate-papo, esse tipo de coisa, porque é aí que mora o perigo. É aí. Conscientizar a Essa é galera, a minha né? visão. A gente vê muito vazamento aí. A gente até fez um paper, né, do um bom tempo atrás, galera. Depois busca lá nas nossas redes, que a gente fala, né, ataque, a gente conta toda uma historinha de uma sofisticação toda, e no final tá lá, cara, é simplesmente alguém esqueceu de apertar um botão atualizar, e aquilo aconteceu. Porque todo mundo acha que foi o que o Edu falou, né? Alguém que virou noites e noites, não tô falando que isso não aconteça, mas grande parte das vezes, vocês estão ouvindo a gente aí, joga lá no Google, vocês vão ver que os ataques, às vezes, é uma soluçãozinha em nuvem que alguém subiu, Next Finish está funcionando, só que ele esqueceu que aquilo está conectado com o core dele, né? Que aí que é sexy, né? Você falar, vamos pegar o seu case aí, Discovery ID. Você falar, não, fomos invadidos por um hacker, está completamente fora da minha mão, tal. Do que falar, pô, eu não implementei uma configuração mínima aqui. Você muda as responsabilidades de quem não é. Né? Então, é complicado isso. A gente tem que ter mais atenção com esse tipo de situação. Sim. Um ponto aqui para a gente puxar um pouquinho só para a indústria 4.0 aqui, que acho que quando a gente fala indústria 4.0, todo mundo quer ouvir, né, cara? Puta, o que é essa caixinha preta? Mas assim, o Daniel comentou, né? Puta, cara, a gente nasceu digital, né? Podemos dizer assim, né? Num outro momento. Diferente do nosso amigo Leonel, que trouxe aí uma bagagem de ter ido lá no entender lá o que acontece. Na sua visão, Leonel, acho que você vai poder ajudar um pouquinho mais. Qual que você acha que são os grandes desafios, cara? Eu sei que conversa aí com diversas pessoas do segmento, não só do segmento industrial, mas, enfim, CISOs de mercado, mas focando um pouco no segmento industrial. Qual que é a sua visão que o Brasil, as indústrias vão ter? Quais são os principais desafios aí que as pessoas vão passar na sua visão e que você já passou? E pode dividir com a gente. Vamos lá. Eu gosto de... Eu fiz meio que um mapa quando eu comecei a entrar nesse mundo, porque eu falei, poxa, é um mundo novo, eu fui procurar entender.
E aí eu comecei a sentir as dificuldades, conversei com bastante gente e fui criando um passo a passo na minha cabeça aqui do que a gente tem que fazer. Eu compartilho com vocês da seguinte forma. Primeira coisa que eu fiz, coloquei o capacete, protetor auricular, óculos, colete, bota no pé e fui descer lá embaixo, para entender realmente o que está acontecendo. Segunda coisa, eu saber realmente o que eu tenho dentro da minha fábrica. Beleza, eu posso ter uma máquina altamente tecnológica, que já está conversando com a nuvem, ou eu posso ter uma máquina ainda legada, que está funcionando via relé e se comunica com uma IHM que fala um liga e desliga para mim somente. Então, cada uma dessas máquinas ela vai ter um tipo de protocolo que vai se comunicar na rede lá embaixo. Cada uma vai ter que falar numa determinada VLAN, entender realmente toda a topologia da indústria. Então, vamos por parte aí, né? Primeiro, conhecer o ambiente. Segundo, entender um pouco da arquitetura que você tem lá embaixo, que aí você pode ter coisas extremamente avançadas que já estão comunicando direto com a nuvem, fazendo Big Data, fazendo Machine Learning, N coisas, e você pode ter coisas ainda legadas que ainda precisa ter um cuidado especial ali embaixo. Então, para mim foi muito válido, porque a gente acabou contratando uma empresa para fazer todo um estudo do que nós tínhamos na indústria. Isso nos abriu o olho, nós vimos falha, como o nosso amigo Daniel disse, que são simples de ser corrigidas, e a gente vai atuando de maneira muito pequena e que geraria um impacto gigantesco para a gente. Então, a minha dica é essa, vai lá conhecer, conversa muito com o pessoal de automação. Por quê? Porque o que eles fazem lá na indústria, eu sou muito fã deles hoje, porque eles fazem chover de verdade, eles fazem aquelas máquinas maravilhosas funcionarem e com, sei lá, 5, 6 pessoas trabalhando. Quando a gente aqui no administrativo, na TI, tem 30, vamos supor. E os caras lá embaixo com 5 faz as coisas acontecerem e chover. Então, eu procurei entender, eu acho que essa é uma das dores que, quando você entra nessa área de indústria 4.0, é entender realmente o que você está propondo para a indústria sua lá embaixo. Essa é a ideia. Você acha que, uma perguntinha só, que eu vi que você falou bastante, o Daniel também complementou, você acha que o grande segredo hoje, quando a gente fala em indústria 4.0, inicialmente é a segregação de LANs, VLANs e daí em diante? Eu vi que você bateu bastante nesse ponto, umas 2, 3 vezes. Você acha que esse é um dos pilares para você garantir um nível de segurança, um nível de... Então vamos lá. Se a gente fala nos 9 pilares que a gente tem da indústria 4.0, um dos pilares é a segurança cibernética que a gente tem lá. Como que você vai garantir a segurança cibernética com uma rede única? É muito difícil. Tem N softwares aí no mercado, que não vem o caso falar, mas, cara, mesmo assim fica difícil um gerenciamento próximo daquilo que você tem de escada e de tecnologias mais legadas e focada na indústria. Então, para mim, eu creio sim que para cada indústria sua você tem que ter uma VLAN específica, tem que ser quebrada por fire, alguém tem que controlar tudo que está subindo para a nuvem ou tendo que voltar com algum tipo de retorno, porque senão passar tudo pelo mesmo core, passar tudo pelo mesmo firewall, você está administrando o quê, né? Você está administrando a rede como um todo e às vezes você deixa passar alguma coisa. E fora que qualquer movimentação que você faça ali, bloqueio de uma porta, alguma coisa, você pode parar uma planta, né? Então, assim, tem todo esse cuidado aí também, né? E eu falei só do pilar de segurança cibernética, né? Isso é um dos pilares da indústria 4.0. O segundo é nuvem, que aí é o mais novo. E como você vem falar de nuvem, que você tem outros tipos de controle, e aí você fala, cara, vou misturar com o administrativo, que está passando, sei lá, um SAP HANA na nuvem, e aí, entendeu? Você está concorrendo. Então, eu acho que é interessante você dividir esse negócio e fazer com que a indústria produza. Esse é o papel dela. Perfeito. Qual que é a visão de vocês, puxando ainda esse assunto que o Du trouxe aqui, né? TI, TO, TI, TA, enfim, tem diversas siglas aí. Na visão de vocês, tem que ser times separados, políticas separadas, enfim, tem lá o diretor de TI daqui, o diretor de TI daqui. A gente já entendeu que a infraestrutura, sim, mas vocês entendem? Qual que é a visão de vocês em cima disso? Então, eu acho que mais importante do que definir se há uma estrutura hierárquica única, isso está muito mais relacionado como cada empresa funciona. Eu acho que não é aí o problema.
O problema é a falta de uma governança sobre essas duas áreas. Então, Leonel comentou agora, às vezes isso é muito comum na indústria, implanta-se todo um processo desse de segurança da informação, mas como não tem uma política de governança dessas áreas, mantém um usuário administrador para essa pessoa de automação, para não ter atrito, ou porque é um diretor diferente, ou porque o diretor industrial ele tem mais força. Pronto, não adiantou nada, você manteve ali uma brecha. Então, enfim, essa governança ela é muito, muito relevante. E, infelizmente, as pessoas estão percebendo a importância na dor. Na dor, é depois que acontece. Então, isso é essencial. É essencial. E o trabalho, como o Leonel comentou, de assessment constante, ele também é muito importante. Porque não são áreas, você não pode mais discutir, né? Porque, vamos lembrar também outra coisa do passado. Antigamente, os contatos com TI, quais eram? Nem para comprar computador era. Era, na verdade, para abrir uma conexão VPN para um fornecedor externo fazer uma manutenção. Esse era o mais comum. Então, hoje não. É constante, desde a compra do equipamento, de como vai ser todo o design, por aí vai. Então, não dá para trabalhar de maneira separada. É impossível. E as tratativas de como isso vai ser feito também. Então, tem que sentar, tem que colocar no papel, tem que se discutir para todo mundo saber o que cada um, até onde vai o limite. Feito isso, a coisa funciona de uma maneira melhor, né? Bem melhor. Acho que esse é meu comentário aí nessa vida TATI, TATO, tem vários nomes, né? Exatamente. Leonel, qual que é a sua visão aí, meu amigo? Passou bastante por isso também. Ó, uma coisa que é muito difícil é a governança, é o que o Daniel falou, a governança entre essas áreas, ela é ímpar. Se você não tiver uma governança entre as duas, por quê? Aí você fala, mas por que essa governança é tão importante? Porque a velocidade da TA, ela é muito maior do que a velocidade da TI. A TA, ela tem que fazer com que a fábrica não pare. Se deu algum problema numa linha de produção, alguma coisa que é necessária a pessoa atuar, ela não vai parar e vai falar assim, vou abrir uma Gmood aqui e vou passar por uma tab, vou passar por um cab. Ele não vai fazer isso. Ele precisa colocar a fábrica para funcionar. Mas aí você fala, pô, então você perdeu a governança. Rápido, né? Não. Você fala, não, eu não perdi a governança. Eu posso ter um controle dessa atividade pontual de maneira controlada, que antes eu não tinha uma determinada supervisão. Então, eu não estou pedindo para que entre nos mesmos moldes da TI, porque isso talvez engessaria o processo de TA. Então, eu não preciso que tenha um processo de Gmood muito bem estabelecido lá na TA, porque isso vai engessar o processo deles e eles não vão ter a velocidade de produção. Mas eu precisaria ter uma maneira de documentar eles para que cada mudança que eles façam no ambiente, eu saiba o que aconteceu. Porque aí a gente começa a entender a velocidade e vir ajustando esse entendimento entre as duas áreas. Isso é a governança, entendeu? Resumindo, seria legal se a TI tivesse a agilidade da TA, né? A gente às vezes se vê se complicando muito no dia a dia e fala, cara, vamos resolver as buchas lá, parar um negócio daquele tamanho. Os caras conseguem fazer o negócio voltar muito rápido, mas enfim, devido às proporções aí, mas a brincadeira é um pouco disso. E é bem legal ver vocês dois se posicionando dessa forma, grandes empresas, né, que vocês estão, mas já teve um caso, né, que eu já participei, que já chegou até nós, de conhecidos, tá, que estavam em uma outra indústria, e era aquele negócio, né, pô, na parte de TA, nas fábricas, nas plantas, não mexe, não vai ter segurança, porque é tudo fechado. Beleza, não vai ter segurança. Aí, um momento chegou e falou, olha, realmente tal planta parou. Sei lá, de mais de 20, uma delas parou
E aí fui entender, mas ali você falou que não tinha exatamente nada, né? Não, tem um escritóriozinho, tem um administrativo, e a rede, de alguma forma, ela é compartilhada até certo ponto, né? Porque às vezes você pega algumas cidades do interior, que tem algumas plantas. Pô, mas você tem gente, você tem pessoas com acesso à internet numa mesma rede que pode ser compartilhada ou não, você está com um risco gigante, né? Ah, mas nunca falaram ali para nunca realmente colocar o dedo. Mas agora que parou, começam a ver a importância. É legal ver assim que vocês não têm essa ideia, é claro, né? Não tem nem como comparar também o tamanho das indústrias. Mas assim, quando a gente fala desse cenário, vocês veem os pares de vocês, colegas, outras pessoas na mesma área, também trabalhando em indústrias, atuarem desta forma, do tipo, meu, ali não mexe, tá rodando, não põe o dedo, ou não, o pessoal está se preocupando em começar a fazer essa convergência aí para 4.0, para segurança e olhar para esses pilares. Olha, como eu comentei, eu já participei de várias experiências, né? Passei por mais de 90% talvez da minha carreira é na indústria. Então, é mais comum do que a gente imagina, Edu. Então, sim, ainda existem muitas empresas que a TI não senta no board, mas a área industrial sempre senta. Então, dificilmente vai chegar para uma mesa de decisão as reais preocupações sobre aquilo. E, naturalmente, vem respostas como você comentou. Não, aqui não mete a mão. Por que não mete a mão? Ah, porque é uma área que é muito burocrática, vai atrasar meu processo produtivo e tudo mais. Então, a TI, pelo que eu sei, sempre percebeu a necessidade de ter melhor controle e segurança. Por outro lado, com pouquíssima postura, como o Leonel colocou, de entender o necessário de fato para o business. Então, é um pouco dos dois. Agora, tem muitas empresas assim ainda? Tem, não tenho dúvida. É fato. Não tenho dúvida. E a Mas, grande quando maioria, né, isso... pelo que a gente conversa hoje, a grande maioria acho que está com essa cabeça um pouco mais retrógrada, digamos assim, vai. Assim, é muito bonito os termos novos, né? Não, trabalho com IoT, trabalho em indústria 4.0, em toda... Tá bom, mas Deep assim, Learning, Machine Learning, tudo de learning a gente põe aqui. É é isso aí. bonito, mas a questão, ela ainda está assim, como a gente também percebe o atraso de muitas empresas ainda na transição para a nuvem. Ainda está criando um plano, está verificando tal. Na verdade, tudo isso que a gente está falando muda. Quando muda? Quando sente na dor. Então, houve uma decisão top-down, ou o responsável por essa área hoje, infelizmente, ele é alterado. Sim. Para que venha outra pessoa para que faça essa mudança, essa transformação. Não dá para segurar, né? Quem vive com os benefícios dessas novas tecnologias já percebeu a grande mudança e transformação numa gestão de uma área de TI, de segurança e por aí vai. A rapidez, facilidade, tudo. Então, você não consegue mais segurar isso, né? Então, enfim, é um cenário, ele acontece, mas ou a pessoa toma um chacoalhão, ou essa pessoa será transformada, no bom ou no mau sentido. Exato, e tem Isso aquilo, aí. né? O concorrente, se você não está olhando, o concorrente está, né? Ou pode estar olhando Isso para o que aí. você não está olhando. Sem Então, dúvida. enfim, tem esse ponto. E É, complementando o que o Du falou, é, eu, eu já passei por momentos assim de tomadas de decisão também. Não vou ser ingênuo de falar que não. Eu teve momentos que eu falar assim, cara, não vou mexer aqui, porque realmente não dá. Nesse exato momento não dá, eu vou fazer qualquer outra coisa para mitigar, mas é o que às vezes a gente tem que levar para o board, porque também é o que o Daniel falou. Segurança da informação é poucas empresas que tem alguém sentado no board para tomada de decisão de segurança da informação. E indústria, você tem o diretor industrial lá. Ele está lá, ele vai tomar a decisão, ele precisa daquilo rodando, vai acontecer. exato. E tem momentos que você tem que fazer o quê? Aceitação de risco. Quanto que você está disposto a aceitar o risco? Cara, eu prefiro produzir e eu vejo depois esse problema lá na frente. Cara, então você aceitou esse risco, vamos seguir.
Tem segmentos que a gente vai falar nos próximos episódios do Redcast, que a gente está falando em segmento agora, tem um segmento aí que olha muito essa questão do risco. Então, isso é um ponto bem importante. Às vezes o vendedor fala assim, eu não vou mexer nisso agora, eu vou produzir mais para vender mais, e se eu tiver um problema, essa conta meio que vai balancear a outra, né? Que é literalmente comprar o risco. A gente fala muito disso também. Galera, a gente estava comentando, quanto tempo demora e tudo mais, estamos chegando aí, explodindo o tempo, para não ficar também um assunto muito, enfim, de muito tempo aí para a galera estar ouvindo a gente. Du, você quer trazer mais algum ponto? Eu queria, assim, tá nos 40 minutos, né? Já estamos nos 5 últimos. Eu imagino que, Gu, vê o que você acha, cara. Eu imagino que tem bastante gente aí ouvindo a gente que, cara, estão no começo da situação de indústria ou estão ali, ela está se transformando em 4.0, os caras estão meio perdidos em alguns momentos. Daniel, gostaria que você falasse 1 ou 2 pontos no máximo, depois do Leonel, vou pedir a mesma coisa para você, de direcionamento, né? Tipo assim, se você caísse ali agora, né? Num ambiente industrial que já está 4.0 ou que está ali começando a se mexer, quais seriam as 2 primeiras coisas ou uma primeira coisa que você olharia e falaria para aquela pessoa se preocupar? Eu gosto sempre de vá para o simples, vá por aquilo que todo mundo sempre indica, ou seja, entenda o que você tem, entenda quais são os planos da sua companhia, em curto, médio e longo prazo, e desenhe esse cenário to be, o cenário futuro. Feito isso, tudo fica fácil. Você consegue priorizar quais serão as atividades, se a empresa tem um investimento naquele momento ou não. E foi comentado agora há pouco a avaliação de risco. Segurança da informação é análise de risco. Nada diferente disso. Então, você está avaliando todos os riscos, está criando as ações de mitigação e está dando visibilidade sobre tudo isso. Então, essa é a minha sugestão. Ela vai além, não é só na questão da indústria 4.0, mas ela é ampla no que diz respeito à segurança e qualquer outra área. Fez isso, vai dar certo. E você, Leonel? Aí a questão do feito é melhor que... Manda bala, Leonel, manda bala. Agora o Daniel me deixou complicado aqui. Eu acho que ele... Cara... O simples, cara, é mais difícil você fazer algo simples do que... O simples é o mais difícil de todos. É difícil você pensar simples. Às vezes eu falo pro pessoal que trabalha comigo, eu falo assim, ao invés de você fazer um PPT todo cheio de coisa, me traz o que você quer me mostrar em um parágrafo. Cara, é muito difícil a gente fazer algo simples. Então, acho que o que o Daniel falou está muito alinhado com tudo, não é só com a indústria, acho que cabe para todo mundo. Olhe o simples, entenda a estratégia da sua empresa, porque não adianta você caiu agora no mundo 4.0, você vai falar que você vai fazer um laboratório de indústria 4.0 com deep learning, com machine, com big data, com tudo, e na realidade não é esse o foco, talvez, né? Talvez seria aumento de produtividade, uma melhora no OE de produção. Vamos olhar o simples, vamos atacar as coisas mais diretas, aquilo que dói, vamos dar produtividade. Então, o Daniel matou aí, eu acho que simplicidade, essa é a dica. Show de bola. Quer deixar mais algum ponto? Nada, cara, valeu, foi demais. Eu vou deixar um ponto aqui, Leonel, complementando o que você comentou, eu até anotei aqui, e acho que isso aqui é válido para todos os segmentos que a gente vai conversar aí. A gente se vê muito nesse mundo, né? Quando a gente fala de segurança, a gente, tem que colocar segurança, tem que colocar, mas a gente não vai lá entender o porquê que as pessoas não querem, às vezes, colocar, não é por uma questão de não quer que seja seguro. Então, eu anotei aqui, ir para o chão de fábrica, independentemente se é uma indústria ou o que for aí, que seja ir no departamento do lado, entender quais são as dores do departamento do lado e tudo mais. Eu acho que isso, enfim, acho que sintetiza muito o que a gente fala muito na Red Belt, acho que não só na Red Belt, mas a questão do trabalhar como um time, né? Deixa eu entender o que acontece do lado de lá, para eu poder levar para eu ajudar, literalmente, e não é ajudar o Leonel, ou o Daniel, ou o Eduardo, ou o Gustavo, é ajudar a empresa, porque ajudando a empresa está ajudando todo mundo ali que tem um ecossistema gigantesco ali de pessoas que dependem dela, né? Show de bola, galera! Eu lembro no passado que a gente era as pessoas que falavam não, né? Segurança da informação, se chegava, não, tem que fazer isso. Hoje não é mais isso. Segurança da informação é o cara mais
Não, segurança da informação é o cara mais amigo, na realidade, é o cara que tem que ajudar. Mas por que você quer fazer isso, cara? Por causa disso, aí você escuta o cara, você é meio que um psicólogo agora. Por quê? Porque eu acho que é importante. É importante para o negócio. Se ele está te pedindo aquilo, não é porque ele está inventando, não é porque é importante para o negócio. O pessoal de marketing. O pessoal de marketing adora inventar coisa e colocar coisa na nuvem. Mas é porque é importante para o negócio, é a marca, está querendo. Mas como que a gente consegue ajudar? Então, é entender, né? Vai lá, veste o que tem que vestir, vai entender a área aí, vizinha sua. Show de bola. Galera, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Falei que o tempo ia passar rápido pra caramba. O papo, quando a gente traz pessoas que conhecem, fica muito mais, enfim, muito mais gostoso aí. Então, galera, queria agradecer. A gente finaliza aqui mais um episódio do Redcast, focado no segmento de indústria. Daniel, brigadão pela presença, meu amigo. O Leonel também. Só a gente sabe aí, né, do quão difícil é colocar essas duas feras aí. Já tentamos algumas vezes. Mas agradeço a presença de vocês. E, pessoal, vocês que escutam a gente, visitem a gente lá no Deezer, Spotify, no Connect, o Apple Connect, SoundCloud, enfim. E tem lá um e-mail também, marketing@redbelt.com.br. Tragam aí seus feedbacks e o que vocês querem estar ouvindo aí nos próximos episódios, tá? Então, a gente volta na semana que vem com mais um Redcast. Obrigado aí mais uma vez. Du, valeu mais uma vez aí. Obrigado, gente. Foi demais. Tchau, pessoal. Um abraço. Foi muito legal. Redcast.